Alô, boa tarde a todos. Vim para este vídeo para mostrar um pouco daquilo que tem sido uma frequência na solicitação de muitos que visitaram aí o vídeo no canal, sobretudo para verem aspecto ligado a esta questão de um formulário com espécie de pop-up, ok? Então, já de agora, se já gostou deste tópico, pode subscrever-se aqui e curtir, dar um like aí para poder ajudar. E vamos para o vídeo. Vai ser um vídeo muito curtíssimo, espero que vocês gostem. Ok, pessoal, eu não vou ter que começar a escrever o código do zero, mas a forma como eu explicarei aqui será muito mais fácil de perceber e colocar em prática. Em primeiro lugar, crie um formulário, tá? Um formulário pode ter um nome qualquer, mas de preferência colocar app, né, para seguir aqui de acordo a indicação que eu vou passar para não haver muito problema. Então, dê o nome de app como se fosse um formulário principal, um main, tá? Um formulário principal. Nós vamos ter também um outro formulário que é o child, ou seja, o contain, aquele espaço, ou seja, o que vai jogar aí o papel de um formulário dentro de um outro formulário, né? Que é este, na verdade, que temos aqui. E depois, por fim, vamos precisar de um outro formulário que vamos chamar de pop-up. E atenção que o formulário pop-up deve ser chamado mesmo pop-up, isso para evitar outros erros futuros, tá? Em função da instrução que eu vou passar aqui, porque está tudo interligado, certo? Então, o Shield, na verdade, é um nome que pode variar os tantos formulários que você quiser ter aí. Pronto, o que ocorre quando eu clico neste botão e simplesmente ele abre este formulário pop-up a mostrar aí um fundo transparente, tá? Se tivéssemos alguma coisa aí no fundo e se eu tentar clicar aí, tal como se consegue perceber, ele não aceita. Então, o que temos aqui neste código? Vou aqui abrir para vocês verem. Neste botão, é melhor eu clicar para todo mundo ver. Neste botão, simplesmente eu seleciono, né? No caso, eu digo que o meu formulário, né? Aqui é a mesma coisa dizer pop-up show, né? Pop-up.show é a mesma coisa, tá? E aqui só estamos a gastar muita linha de código, tá? Eu executo primeiro o pop-up, que é o fundo, e executo o formulário, que é o filho, né? O filho, o form, que vai estar em frente do pop-up. Então, o pop-up, quando é executado pela primeira vez, que é este, na verdade, pode ter a dimensão que você quiser, mas precisa atentar-se a alguns aspectos ligados a algumas propriedades que eu vou aqui apresentar que devem necessariamente estar tal qual. É preciso que preste atenção nesse aspecto para que não haja nenhum erro. Perceba, nesta propriedade Startup Position, ok? Ele normalmente pode vir a estar ou no centro, ou center screen, isso é para estar no centro, aqui é para estar centralizado de acordo a posição anterior, e esta manual é uma posição que vai depender muito do redimensionamento que você vai dar, ok? Da posição em que você vai dizer que este formulário poderá estar. E aproveitando também, gostaria de informar que muitos daqueles que escreveram, que tiveram muita dúvida sobre aquela notificação, aquele vídeo de notificações, é provável que a propriedade esteja aí diferente da manual, porque a manual é que nos permite configurar o nosso formulário para a posição que nós desejamos, que seja para a esquerda, a direita, acima, abaixo. Isso vai depender muito desta propriedade, certo? E a outra propriedade importante que devem atentar-se é esta propriedade de show modal. Show modal dela vai estar em falso. Se ela tiver true, no caso verdadeiro, é muito provável
que ao fecharmos o Shield, tá? Ao fecharmos esse formulário, também feche automaticamente todos os formulários. Então, deixem ele para a propriedade show modal, o pop-up, tá? Ainda estamos aqui no pop-up, para o show modal, deixem ele para false, e já esse shield, tá? O show modal dele fica efetivamente para o... Onde está a propriedade? Estamos no frame, então tenho que sair. Pois, show modal para true. Este sim, este fica para true e este pop-up fica para show modal false, tá? Agora, o próprio app, que é o formulário principal, também deve estar com a propriedade show modal false, tá? É como se fosse o quê? Este formulário, enquanto estiver executado e eu não chamar outro formulário, posso clicar para fora e funciona. Já agora, quando eu clico neste, aqui já não me permite clicar para fora, tá? Quer dizer que ele vai esperar que eu realize esta ação obrigatoriamente para depois avançar. Então é isso que ocorre, tá? Então, certamente, precisamos rever o que está a fundo de tudo isso. Aqui no nosso formulário pop-up, dentro do código, tá? Dentro do código, nós temos simplesmente este procedimento, tá? Este método que faz o que exatamente? Ele precisa de dois argumentos. O primeiro argumento, ele precisa receber qual formulário, né? Qual formulário, é exatamente este mesmo, pop-up, que vai servir de fundo, tá? Ele que vai servir de fundo, e o outro formulário é como se fosse o formulário parente, né? O pai, o formulário pai, né? O formulário principal. Qual o formulário principal? Se, no caso, pusesse algum nome diferente de app, quer dizer que aqui automaticamente teria de mudar para o nome do formulário principal que você deseja configurar. Então, fica aqui essa dica e se tiver alguma dúvida, reveja o vídeo facilmente e eu vou deixar esse arquivo para ser baixado, e qualquer dúvida podem escrever para mim tranquilamente que estarei aqui do outro lado para poder ajudá-los. Então vamos ver o que está por detrás deste procedimento pop-up form. Quer dizer, pop-up form é o procedimento responsável por jogar aquele formulário pop-up, tá, na tela, ou seja, em frente do formulário principal. Basicamente, aqueles dois argumentos são recebidos aqui. Então, aqui eu chamo este de form pop-up, que é exatamente este formulário que eu indiquei aí, e aqui eu recebo o formulário principal, o primeiro formulário, né? Pronto, poderia ter aqui os nomes diferentes, poderiam existir nomes diferentes, mas por uma questão mesmo sugestiva, para evitar erros, eu sugiro que coloquem exatamente os nomes tal qual. Só deverão mudar basicamente aqui nesse início, aqui no início, né? Que isso vai depender muito, porque você não vai poder alterar a estrutura do teu projeto por conta disso. Então, se o teu formulário principal ou qualquer outro formulário que nós quisermos abrir, porque nós poderemos necessariamente abrirmos, abrirmos outros formulários que já estejam configurados no nosso projeto. Então, se nós quisermos adicionar esse efeito, não precisamos ter que refazer tudo. O principal apenas é criar um formulário com este nome de pop-up e criar esse método que eu estou aqui a mostrar. Então, esta toda parte, eu penso que não precisam decorar, nem muito menos aprender, porque é uma parte um pouquinho complexa, onde temos aí a relação de APIs e algumas constantes que são próprias do próprio Windows, ok? E aqui manipulamos algumas APIs do próprio Windows. Basicamente, o que nós fazemos aqui é executar essas funções do próprio Windows, que nós chamamos de APIs, mas dentro desta função Find Window, nós vamos jogar também aqui o nosso próprio
formulário pop-up, tá? O nosso formulário com essa propriedade caption dele, vamos jogar aqui e é executada exatamente esta função do próprio Windows. E aqui nós mandamos para o back color dele, do pop-up, mandamos a cor long height color, que é basicamente a cor que está aqui. Nós mandamos nela um VB background. Aqui poderíamos colocar white e vocês vão ver aqui o efeito. Tá? O efeito é diferente daquele que nós vimos aí. Tá? Quando é white, você vê que tem aqui espécie de um fundo. Nem parece ser um fundo agora, né? Nem parece ser um fundo, porque é branco. É branco e isso para aqueles que quiserem trabalhar, por exemplo, se tiverem formulários, tá? Formulários do tipo, assim, vou só pegar este e colocar a cor preta, né? Vou deixar com o background, por exemplo, com esta cor. Tá? E quando eu executo isto, tá? Vê que dá aí um outro efeito. Então é isto exatamente que acontece. E a principal coisa é que quando eu redimensiono, automaticamente também o fundo acompanha o redimensionamento do meu formulário principal, tá? Do meu formulário principal. Então, bem interessante essa técnica. Pois, voltamos para o código, tá? Aqui eu vou mesmo manter o back ou a cor preta, tá? Nesta minha constante, é uma constante que exatamente recebe uma cor. Aqui esta cor não deve ser manipulada pelo o usuário. Esta já deve estar, é uma cor nativa do próprio VBA. E aqui, estamos ainda aqui dentro do próprio modo daqui da API, tá? Eu vou só mostrar as outras. Estamos aqui neste método pop-up form, tá? Pop-up form. Então aqui no pop-up form é aqui onde nós recebemos a cor, tá? Aquela cor do formulário. E depois aqui tem uma série de configurações, mas isso aqui, tal como eu já disse, não precisam e eu não vejo necessidade de estarmos aqui a gravar essas coisas, uma vez que de momento não nos serão úteis, tá? Aqui basicamente é um aspecto que não poderia ficar de fora, tá? Essa função Move Window é basicamente a que vai colocar as posições, quer seja da altura da janela, quanto da largura, quanto da altura desse meu formulário, tá? E estas funções são executadas aqui, tá? Screen width, tá? Ela retorna, na verdade, um valor numérico do tipo long, e esta vai executar esta função que é propriamente uma API, tá? Nós enviamos dentro dela uma constante e essa constante é esta que temos aqui, ok? Que é o zero, tá? Se nós colocássemos o zero também daria no mesmo, tá? Então é isto. Aqui esta constante, tá? Estamos aqui nesta função, tá? Esta constante é quase a mesma que temos aqui, tá? É a mesma, tá? Nessa função, vamos já agora ver onde está, que é esta, tá? Essa função, que é dentro do próprio sistema do Windows, tá? E ela só aguarda por um parâmetro que é o index, a posição, ou seja, um número do tipo long, tá? Então é isso que nós enviamos para cá e isso exatamente vai dar um valor para um valor hexadecimal, que este valor exatamente o que é preenchido aqui nestas funções. Tá? Pois, peço desculpa, alguém chamou-me aqui de repente. Então, de qualquer forma, você tem como executar isto, dando a ele esses valores.
a única posição onde tu vais dar o valor número 1 é a última posição que é desta função. Esta função exatamente tem aqui esses tantos argumentos que devem ser preenchidos. E se verem aqui, temos NWidth, NWheight e aqui temos a BReport e são esses três. Aqui onde temos a posição, o número 1, temos o 0 e aqui temos os eixos Y e os eixos Y e X, tá? Esses que dão o posicionamento do elemento. Aqui, basicamente, nós mandamos a janela, tá? O window, a janela do nosso formulário. É meio complexo essa parte, mas fiquem focados nesses aspectos que eu fui mencionando. Aqui, mantenham tal qual, tá? Por isso que eu sugiro que mantenham os mesmos nomes para evitar erros. E, basicamente, o essencial de tudo, o que faz o formulário manter-se no posicionamento relativo ao nosso formulário pai, que é o formulário principal, é esta parte aqui, tá? Onde eu atribuo o valor da largura e da altura. Além disso, eu dou também o valor top, tá? E o valor da posição em que ela começa à esquerda, tá? Nós dissemos que o nosso formulário pop-up poderia seguir um redimensionamento personalizado, daí que nós deixamos com a configuração manual, tá? Aí na propriedade Startup Position, isso mesmo. E aqui, o que é que nós fazemos? Para não termos que enviarmos diretamente o nome do formulário app, tá? Porque pode ser que não seja o app, mas dentro desta função, deste procedimento, porque esse procedimento pode ser usado várias vezes para outros formulários, ok? Então, basicamente o que eu faço é simplesmente pegar a posição relativa deste formulário, que pode vir a ser um outro formulário, tá? Então, eu mando toda a largura dele e reduzo 12 pixels, ok? Reduzo 12 e aqui isso de largura, e de altura eu reduzo 6. Já no topo, eu faço a mesma posição mais um, porque eu acho que enquanto estiver aqui a utilizar o Windows 11, ele tem aí o contorno arredondado e não fica lá muito bonito. Então, daí que eu arrasto ele um pouco mais para baixo. Quanto mais reduzirmos, aqui na posição top, né? Nessa propriedade top, quanto maior o número, mais para baixo nós levamos. Quanto menor o número, mais para cima nós levamos do formulário principal. E aqui à esquerda, basicamente, nós empurramos um pouco mais para a direita. No caso, a posição left dele é relativamente ao formulário principal, que é este FRM Index. Ele vai manter-se um pouco mais à esquerda, com 6 pixels, tá? E para dar aí o ajuste que nós conseguimos ver aí. Basicamente, eu faço esse tratamento de erro e, caso houver algum erro, mando para o catch e isso vai dar um debug print e pronto, vai printar aí o número do erro e a descrição deste mesmo erro. Já aqui, ainda não vamos para cá, para o alinhamento, mas vamos passar isso passo a passo para vocês perceberem. Aqui o pop-up, né? Enquanto ele inicia, já joga isso aqui, tá? E até aí está tudo. Bom, e o início deste formulário? O que é que acontece neste caso? No início deste formulário, que é essencialmente o formulário filho, tá? Eu tenho aqui dois procedimentos ou funções, tá? Que são executadas. Estas aqui eu já mostrei em vários vídeos,
elas permitem retirar totalmente as bordas, tá? As bordas, elas retiram totalmente as bordas. Esta, por exemplo, ela esconde todos os títulos das barras e esta, no caso, faz o quê? Retira, deixa o formulário transparente, tá? Então, vamos ver cada uma delas. Aquela primeira, Hide Title Bar and Board, aqui é board. Esta, por exemplo, esconde todas as bordas de um formulário que eu mando aqui como um objeto. E eu começo a manipular aqui, e isso aqui é deixar tal qual, e eu vou deixar o código do mesmo jeito, tá? Para ser mais fácil. E aqui, Make Use Form Transparente, aqui é para fazer deixar o user form, o formulário transparente, tá? Então, eu aqui mando o formulário e, opcionalmente, eu mando uma cor, tá? Porque, assim, quando o formulário não recebe uma cor, ele procura por manter a mesma cor que nós definimos lá por padrão, que é aqui, tá? Se faltar a cor nesta propriedade cor, que é variante, tá? Se faltar, is missing, tá? Se faltar, nós vamos atribuir essa cor, tá? É como se nós quiséssemos dar uma outra cor aqui, poderíamos ter colocado uma cor RGB, né? E pronto, aí vai. E aqui a opacidade. A opacidade é o que nós chamamos de o quanto de transparência ele terá. Então vamos manter esta variável que é tipo byte, que é um número muito reduzido, colocamos 0. Daí aqui é setting window long, estamos aqui a definir a própria janela, estamos aqui a definir, mandar esses argumentos todos, que basicamente é aquilo que eu já disse, não precisam atentar-se muito nisso, mas mantenham o código tal qual, porque ele vai funcionar e eu vou mandar isso do mesmo jeito, tá? E aqui o meu formulário recebe essa cor, tá? E onde tudo ocorre? Tudo acontece através dessa função, que é uma API, na verdade, tá? Onde eu mando a cor, a opacidade, tá? A opacidade e o color key, tá? Que é basicamente o, um valor binário, tá? Que vai aí configurar a cor real que nós teremos, tá? É isso aqui por enquanto, tá? Agora, um aspecto que se calhar podem estar a questionar-se, tá? E é uma melhoria que eu dei a este procedimento que remove caption, tá? Há um tempo para cá, alguém perguntou como é que eu colocava o ícone no formulário. Basicamente, para termos o ícone ou simplesmente retirarmos tudo, tá? Eu mando o formulário como um objeto, tá? E este objeto é manipulado aqui. Muitos já têm essa API e não constitui situação de problema, mas eu vou aqui apenas explicar essa parte do ícone, tá? Eu aqui defino ícone como um objeto do tipo imagem, tá? E eu aqui instancio ele para o meu formulário, este formulário que eu vou mandar por aqui, tá? Eu adiciono este control lá naquele formulário como uma imagem e dou este nome de ícone, tá? Atribuo o nome de ícone, começo a manipular esta variável tipo ícone, dando a ela a propriedade picture, carregando, no caso, a imagem que tiver já lá no espaço onde eu basicamente aqui no thisworkbook.pf vamos só ver onde é isto, tá? Aqui você consegue perceber que está exatamente aqui nesse diretório, tá? Nesse diretório vou colocar e vocês percebem que ele está exatamente aqui o meu formulário. E o que é que eu faria? Eu tinha que colocar aqui um ícone. Esse ícone, dependendo muito das características dos mesmos ícones, né?
Eu poderia, vou pesquisar aqui um ícone qualquer, tá? Ícone. Então, vou baixar. Pois, vou baixar aqui um ícone qualquer, tá? Bom, enquanto tento baixar isso, vou só ver aqui se não baixar rapidamente um ícone. Tá, vou baixar este. Eu não sei se vai baixar como ícone mesmo. Download icon, tá? E pronto. Vamos lá ver se é isso que acontece. Opa, não baixou? Não. Download. Bom, a princípio. Opa, ele está a abrir aqui com o Visual Studio. Peço sinceras desculpas. Vou para cá, localizar, né? Vou mostrar na pasta e pegar aqui. Temos aqui o ícone, tá? Este ícone eu vou exatamente levá-lo para aquela pasta do meu projeto, tá? A pasta do meu projeto que é mesmo este aqui, tá? Vou para cá, coloco aqui. Bom, vou pegar o ícone que está aqui, tá? Volto para cá, salvo. E a única coisa que eu vou fazer aqui é alterar aí o nome, deixar para ícone. Percebam o que vai acontecer. Se o tamanho dela for um tamanho mais ou menos que atende aí as necessidades, ele poderia ter passado, mas não passa por conta disso. Vou só... Acho que o tamanho do ícone é maior. Não, aqui é black. É black. Opa, não tem nada a ver com ícone. Yeah. O Windows nos permite dar aqui o Ctrl Z, tá? Com o Ctrl Z nós retrocedemos o processo e vamos lá. Está aí. Está aí exatamente o ícone que nós colocamos, tá? Apenas isso, você vai onde está o teu projeto, onde está o teu Excel e vai lá, colocas o ícone. Basicamente isso. Yeah. E o ícone já se reposiciona no tamanho ou na propriedade, na dimensão própria, tá? Veja que nós não tivemos que criar muita outra coisa, tá? A partir desta mesma API, tá? Esta aqui, simples, que basicamente tem de estar acompanhado destas variáveis e estas APIs, tá? E você tem aí, fundamentalmente, o ícone lançado, tá? Ele pega o caminho do diretório desta pasta e junta ao ícone, tá? Ao ícone e aqui vem colocar dentro desta variável e a variável é exatamente lançada aqui para esta API que eu já mostrei em outros vídeos, tá? Eu estou aqui a explicar desta maneira porque eu acredito que esse é um conteúdo que não tem uma outra explicação que seria cabível. Já imaginaste se nós tivéssemos que escrever todos esses códigos, levaria umas tantas horas aqui que não seria possível descrevermos. E nem todas essas APIs fui eu quem escrevi. Algumas delas eu também baixei pela internet e fui adaptando. Ok? Então, é essencialmente isso. Agora, vamos tentar criar um outro formulário, tá? Vamos inserir aqui um outro formulário. Este formulário fica com este mesmo nome
Eu vou deixar com uma cor, que cor? Eu vou deixar com a branca, fica mais visível. E, bom, não sei se perceberam que o efeito não estava lá muito bom. Eu gostei muito da cor dark, tá? VB White, vou deixar preto. Este formulário é novo e eu vou ter que juntar, né? No caso, vou ter que juntar, porque ao executar o field, aqui o formulário filho, tá? Todo filho, quando é executado, no caso, tá? Ele executa todos esses procedimentos. Este aqui é que eu não expliquei, esse não expliquei, mas pronto. Eu aqui mando apenas o shield, o formulário filho, que essencialmente vai receber este redimensionamento, tá? Este redimensionamento, tá? Ele vai estar à esquerda, recebendo o valor do pop-up, tá? Por isso que ele obedece, quer seja o formulário principal seja redimensionado, ele sempre obedece e leva ele para essas posições. Eu deixo ele exatamente nestas posições, tá? E é isto que eu vou fazer. Eu vou pegar estes três códigos, essas três linhas de código, tá? E que eu vou levar para cá. Aqui, ao inicializar, tá? Ao inicializar, eu jogo tudo isso para cá e pronto. Fundamentalmente, quando eu começo, tá? Este é o botão para começar aquele primeiro pop-up, este é o segundo, tá? Pop-up 2, tá? E aqui, eu chamo, ao invés de chamar este shield, eu chamo este pop-up, que é o primeiro, tá? Isto sempre será assim, e chamo o que eu considero ser o filho, que é user form, tá? Este novo formulário, ponto show. Só isto. Então, o que eu espero é que quando eu executar este formulário, me apareça, opa, há uma coisa, há um aspecto que eu tinha referenciado antes naquele formulário, tá? Por quê? Porque o Shield tem aqui, vou só passar para cá, tá? Ok. O show modal tá true, mas o status position tá manual. Já este, provavelmente, o status position não. Então, vamos alterar ele para manual. Então, vamos ver o que vai ocorrer. Quando eu clico, opa, ele desaparece, some. Vamos ver o que ocorre. Ele aparece e some. Ok, então é isto. Vamos ver o que está a ocorrer. Shield, manual. Ok, true. Aqui, true. E manual, sim. Ok. Ok. Pois. Vamos ainda testar com este. Este executa e vem para cá. E este? Ah, sim. Ok. Bom, pessoal, o que acontece? Ele está a executar muito bem o formulário, tá? Ele está a executar somente um aspecto que nós não nos atentamos. Ele está a tirar toda a transparência deste formulário, tá? Ele está a retirar toda a transparência deste formulário. Vamos ainda deixar com esta uma cor muito longe do branco, por exemplo. Também desaparece, não há problema. O que é que eu vou fazer? Eu estou a passar passo a passo aqui para vocês perceberem. Eu devo necessariamente ter que colocar um frame, porque o frame não irá receber exatamente a cor do formulário. O frame vai manter
a sua cor padrão, tá? Que neste momento ela herdou a cor do formulário, tá? Mas é isso que vai ocorrer. Agora é possível nós visualizarmos esta parte do formulário. Repare, agora sim, vocês conseguem ver aqui o formulário, tá? Conseguem ver aqui o formulário. É isto que ocorre. E aí no frame fica a cor que você desejar. Pode colocar a branca, também funcionará, tá? Funcionará e mesmo assim ele vai deixar o formulário bem mais interessante, tá? E se pudéssemos que fechar este formulário, tínhamos que colocar um botão, tá? Vou pegar mesmo um botão, um comando button, tá? Aqui, aqui o fechamento não é bem assim fechar o formulário. Nós damos nele o quê? Damos um hide, escondemos este formulário, porque se nós dermos um close, basicamente o que é que ocorre? Ele fecha os formulários. Então, é isso que nós fazemos. Vamos ver aqui o que ocorreu. É necessário primeiro fechar ou ocultar o formulário modal superior. Bom, formulário modal superior. Ah, sim. Pronto. Olha o que aconteceu. Eu peguei, copiei o código e não alterei. Aqui é user form, tá? User form 1. Então temos aqui basicamente isso, né? Agora nós podemos acessar, tá? E quando damos, ele fecha exatamente, tá? E nós conseguimos ter aqui vários pop-ups juntos sem nenhum problema. É isso. Espero que tenha sido o mais claro possível, porque trata-se de um conteúdo muito acima da média, trata-se de um conteúdo um pouco mais avançado. E qualquer dúvida, não hesitem em escrever para mim e estarei aqui do outro lado. Não esqueça de subscrever-se no canal e deixar aí o teu like, comentar, partilhar, porque é muito importante. Estamos juntos. Até ao próximo vídeo.